essa ferramenta é uma ferramenta bíblica e muito eficaz, muito poderosa, mas que muitas pessoas ainda não conhecem a sua eficácia no mundo espiritual e por isso elas menosprezam o poder dessa estratégia que está na palavra de Deus. Nesse vídeo eu vim aqui te mostrar o porquê que você deve usar essa estratégia, essa ferramenta do céu para vencer as suas lutas e as suas batalhas. Olá pessoal, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Julia Vitti e hoje eu vou falar sobre essa estratégia do céu. Foi algo assim que Deus falou mesmo comigo e eu decidi compartilhar aqui com vocês. É uma coisa que eu sempre estou fazendo, aliás, eu sempre fiz e sempre funcionou. Vocês devem estar pensando, tá bom, Julia, mas qual é essa ferramenta? Eu preciso saber, porque lutas é o que a gente mais tem. E essa estratégia poderosa para vencer as nossas batalhas é o louvor, a adoração a Deus. Eu sei que você talvez estava pensando que seria um jejum de 50 dias, ou um propósito, algo do tipo. Mas é o louvor, uma coisa tão simples, mas muitíssimo poderosa. E tem várias passagens na Bíblia que falam exatamente sobre o poder do louvor, da adoração a Deus. Quando você está cantando a Deus com todo o seu coração, algo no mundo espiritual acontece. E eu não poderia deixar de falar dessa estratégia tão forte, tão espiritual, que é o louvor, sem citar a passagem do rei de Josafá, que está no livro 2 Crônicas, capítulo 20. Esse capítulo é um capítulo bem extenso. Então eu vou ler aqui alguns versículos chaves para vocês entenderem o contexto da situação. Sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Já recebe essa palavra, porque é muito forte. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, que eram os inimigos, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eu vou contar para vocês aqui o contexto da história, porque se você ainda não conhece toda a história do rei Josafá, você deve estar um pouco confuso com tudo isso que eu li aqui. Mas eu vou explicar para vocês. O rei Josafá, ele era um rei de Judá. Diferente de alguns reis que vieram antes dele, ele foi um rei que propôs em seu coração que ele iria adorar a Deus, que ele iria remover os altos em que os antigos reis sacrificavam a deuses estranhos, e ele decidiu fazer a diferença no seu reinado. Porém, ele tomou uma única atitude que não agradou a Deus, que foi se aliançar com o rei Acabe. O rei Acabe, nessa altura, era o rei de Israel, que nós sabemos que ele se casou com Jezabel e não era um rei que agradava a Deus, não era um rei que vivia nos caminhos do Senhor. Josafá fez aliança com ele e Deus não se agradou disso. E então Deus usa um profeta para repreender o rei Josafá e falar que ele não deveria se ajuntar com essas pessoas que Deus não aprovava. Por conta disso, todos os inimigos de Amon, de Moabe, se levantaram contra o reino de Judá e levantaram uma guerra, uma batalha.
Com isso, o rei Josafá ficou com medo, ele ficou sem saber o que fazer. Então ele reuniu toda a congregação de Judá, oraram, jejuaram e pediram a Deus. Lá na congregação, um profeta foi usado para falar com Josafá que ele não deveria temer, porque aquela peleja não era dele, mas era do Senhor. E com isso, deu a ele a estratégia de louvar. Enquanto eles iam para a batalha, na frente dos que estavam armados, iam os levitas, que eram aqueles que louvavam ao Senhor, que cantavam hinos a Deus. Eles iam na frente da batalha, e enquanto eles cantavam, os próprios inimigos ficaram confusos, porque foi uma direção dada por Deus. Os inimigos ficaram confusos e acabaram matando uns aos outros. Resumindo, o povo de Deus, o povo de Judá, não tiveram nem que lutar. Eles simplesmente foram para a batalha e começaram a louvar a Deus, a cantar louvores ao Senhor. Eu sei que pode parecer uma coisa muito extraordinária, mas isso está totalmente disponível nos nossos dias de hoje. Quantas são as vezes que a gente passa por batalhas e nós ficamos murmurando, reclamando, em dúvida se Deus vai nos ajudar, quando nós podemos simplesmente abrir a nossa boca e começar a louvar a Deus, a declarar louvores ao Senhor. Porque quando nós louvamos e cantamos hinos a Deus, as prisões quebram, as prisões se abrem, assim como foi. Olha, eu lembrei agora, hein? Eu lembrei agora dessa passagem, então você já vai dando glória a Deus. Já deixa o seu like, porque isso aqui não estava no meu pensamento, mas veio agora. Nós temos também a passagem de Paulo e Silas, que quando eles louvavam, as cadeias se abriram, as portas das prisões se abriram e eles foram soltos. Temos também a história de Davi. Quando Saul estava endemoniado, ele chamava a Davi, que era um jovem, para tocar a harpa, e enquanto Davi tocava a harpa e louvava a Deus, os espíritos malignos simplesmente iam embora da vida de Saul e ele ficava em paz. Então, na palavra de Deus, nós temos vários exemplos que o louvor é uma ferramenta muito eficaz, é uma ferramenta muito poderosa. E talvez você não sabia disso. Então eu quero que você, a partir de hoje, coloque em prática o poder da adoração a Deus. Porque quando você louva, as cadeias se quebram, os muros caem, as portas que estavam fechadas se abrem e você recebe a força de Deus para enfrentar os seus inimigos e para vencer todas as suas guerras. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida que enquanto você abrir a sua boca para louvar, as cadeias serão quebradas, muros que estão de pé vão ser derrubados, seu louvor vai romper barreiras no mundo espiritual que você nem imagina. Quando você decide abrir a sua boca, o mundo espiritual trabalha ao seu favor, os anjos de Deus vão trabalhar ao seu respeito para trazer a vitória para essa guerra que você está enfrentando. Seu louvor no mundo espiritual traz muito resultado, traz resposta, faz o mundo espiritual se mover ao seu favor e Deus trabalha por você enquanto você louva, enquanto você adora, enquanto você exalta o nome do Senhor. Abra sua boca e louve a Deus e declare a grandeza do Senhor através do louvor, porque eu tenho certeza que quando você fizer isso, todas as cadeias e as barreiras que estão resistindo vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. E para finalizar esse vídeo, a resposta do céu diante do louvor do povo de Judá foi exatamente essa. Isso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Quero profetizar sobre a sua vida hoje, que a sua vitória, o seu testemunho vai ser tão lindo, tão grande, quando você começar a louvar a Deus em meio às suas guerras, que você vai precisar de ajuda para recolher os despojos que o Senhor vai entregar nas suas mãos. Esse inimigo que está te afrontando, que está te humilhando, te ameaçando, através do poder do seu louvor, quando você abrir a sua boca, o inimigo vai ser envergonhado de tão grande poder de Deus agindo na sua vida. Eita glória! É forte ou não é essa palavra, né? É muito forte. Então, se você já sabia do poder que existia quando você louva a Deus, escreva aqui abaixo uma experiência que você já teve, em alguma luta que você passou e você começou a louvar a Deus e a resposta veio, você conseguiu vencer aquela batalha. E se você ainda não conhecia o poder do louvor, da adoração ao Senhor, escreva aqui abaixo também, que eu tenho certeza que a partir de hoje, quando você começar a praticar essa estratégia poderosa de louvar a Deus,
você vai ter grandes resultados, você vai ter grandes respostas do céu vindo sobre a sua vida. Se você recebe essa palavra, pelo amor de Deus, escreve aí um amém, um glória a Deus, um aleluia, já começa agora a louvar a Deus. Eu tenho certeza que essa reflexão falou com você, que deu uma nova direção para você vencer as suas lutas. E se você ainda não tinha esse hábito de louvar a Deus, comece agora, comece já, porque eu tenho certeza que quando você começar a abrir a sua boca para louvar a Deus, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que você tenha agarrado essa estratégia, essa ferramenta que Deus te deu hoje. Use ela todos os dias, sempre quando você estiver em lutas e até quando você não estiver, quando você estiver na bonança. Louve a Deus como uma forma de gratidão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, escreva nos comentários a sua experiência. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com um amigo para que ele também entenda a importância do louvor a Deus e como isso pode ajudar nas suas guerras, nas suas batalhas. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Até o próximo vídeo e tchau!